Um dia tá mandando aqui pelas ruas de Luanda, indo pro Bela Shopping. Eu vou atrás de comprar um chip de celular. Ó. E são o que? 10 horas, já tá um sol de rachar. Isso é daquele frio, né? Agora estamos aqui nesse sol. Ai Deus. Saudade da aquele frio europeu pra esse calor aqui. Essa zona aqui eu tô chama-se Talatona. Não sei como é que tá a imagem, porque chama-se Talatona e faz parte das novas áreas residenciais de Luanda, onde vocês têm os condomínios, tanto os de luxo como os de classe média. A maioria, muitos deles estão aqui nessa área. Área de Belas. E é bem caro morar aqui, entendeu? Tanto é que você já tem essa visão aqui de rua, não tem nada a ver com outras partes de Luanda, entendeu? Que é periferia e tal. Mas aqui ainda é mais seguro também de andar. Fui alertado várias vezes que Luanda tá muito perigoso. Mas enfim, essa realidade aqui é bem paralela à da maioria dos angolanos. Bem paralela mesmo. Ai. Eu acho que da onde eu tô, que é a casa de uma tia minha, pro Belas leva em torno aí de 7, 8 minutos. 7, 8 minutos, entendeu? E aqui a gente tem uma plaquinha, deixa eu ver. Golfo, Centro, Praias, Luanda Sul. Isso aqui é o shopping. Ai, onde eu vou comprar o chip. Tem uma loja da... Tem algumas operadoras de celular aqui em Angola, tá? Mas pelo que o taxista me falou ontem, quando eu saí do aeroporto, a Unitel e a Africell são as melhores. Ele falou inclusive que a Africell é melhor. O problema é que como eu vou pro sul da Angola depois, tenho medo que lá ainda não esteja funcionando bem, porque é uma operadora nova. Aí eu preciso da Unitel, que já tem em todo o país. Acho que o shopping ainda tá fechado porque são 10 horas, daqui eu acho que abre 11. Isso aqui é a área de alimentação. Nossa, 10 horas aqui, abre tarde, hein? Eu acho que o shopping aqui abre 12 horas, não sei. Tudo fechado ainda. Algumas lojas abrindo agora. E tem Havaianas aqui, ó. Havaianas, vamos ver quanto é que tá o preço das Havaianas aqui em Angola. Deixa eu ver. Ai. Tá sem preço. Mas ó, tem Havaianas aqui. Eu odeio quando as lojas não colocam preço nas coisas. Gente, eu comprei esse chip aqui da Africell, ó, que é uma operadora que já tem em outros lugares, mas aqui em Angola é nova. Ele custou 200 kwanzas. Aí a gente coloca uma recarga de 1000. E essa recarga a gente pode comprar um pacote de 1 mês de 1 GB. E mais, ainda tem chamadas de 250 kwanzas, que dá 16 minutos para outras operadoras. Foi relativamente barato. Eu ia comprar o Unitel, mas eles estavam sem sistema. Tô terminando de abrir a conta. Tô só esperando a moça vir com cartão. Pra quem quiser mandar dinheiro pra minha conta da Angola é essa aí, ó. Esses dados não tem problema em compartilhar.
Saí do banco, vim comer aqui num tipo um supermercado. E o arroz com um panado de frango, que é como se fosse milanesa de frango. E um refrigerante. Saiu por 1.930 kwanzas. Eles aqui também cobram imposto, que é o IVA, ó, 7% de imposto. Esse foi o valor. O que tá caro aqui mesmo é as colas, que eu preciso colar os negócios, tá muito caro. Tá coisa de R$100, uma cola pequena que no Brasil custa R$3, aqui tá 100, ou seja, tem produtos aqui que é fora da realidade. Mas o franguinho tá gostoso, prato aqui. Muito bom. E essa aqui é parecida com a Sprite, o 7up. É de limão. Gostosa. E aí, meu povo, deixa eu falar, vamos às atualizações, tá? Primeira atualização. Abri uma conta aqui em Angola. Pra mim, obviamente, foi mais fácil porque eu tenho o documento daqui, né? Pra quem for de fora, pode fazer a abertura com o passaporte e o visto, tá? Dá pra abrir conta simples, conta pra você poder pagar, pra você agilizar os gastos, essas coisas. E essa conta tem um limite de 300 mil kwanzas. E outra coisa também é que hoje eu ia lá pra Beira-Mar e ia gravar umas coisas, mas não deu certo. O cartão aqui eles dão na hora. E aí a gente com 24 horas já pode estar usando a conta, tá? Tem que fazer um depósito também inicial. Eu ia hoje gravar lá pela Baixa, mas tem um negócio aqui que tá muito complicado, gente, que é o táxi aqui em Luanda. Tá muito difícil achar o transporte barato. Os aplicativos são normalmente muito caros e até os mototáxis também estão com preços bem absurdos. Então é uma das coisas. Como eu sou branco, a tendência é que tudo pra mim seja mais caro. Todo canto que eu vou pedem dinheiro. Assim, isso é uma das coisas que tá me deixando mais chateado e mais sobrecarregado aqui, não vou mentir. É todo lugar, sem mentira. Eu vou num banco, o segurança do banco me pede dinheiro. Eu vou num lugar, me pedindo dinheiro em todo lugar. Então, tá muito complicado. Tô numa rua bem deserta, vou confessar um pouco que eu não me sinto muito seguro aqui em Luanda. Apesar de eu estar numa área mais nobre, vou atravessar logo. Luanda ainda me causa algum desconforto, não vou mentir não, gente, porque é uma cidade que tá muito violenta ultimamente. E hoje, como o sapato quebrou, eu tava na rua, ia fazer uns vídeos lá na Baixa de Luanda, contar um pouco sobre a história e não deu certo. Então a gente vai pra piscina aqui, da onde? Oi! Pois é, não pode mostrar criança nos vídeos do YouTube. Eu tô aqui no condomínio, onde eu tô hospedado, na minha tia. E aí tem uma piscina aqui, tem uma área de lazer, tem academia. Eu mal faço uso e hoje então vou fazer, já que não dá pra me sair hoje, porque já tá tarde, porque o sapato quebrou, tive que colar. Gente, se vocês forem fazer esse percurso, tragam sapatos apropriados pra frio, chuva e calor, porque... Vamos lá ver. Esse é o hall. Você não pode aparecer muito no vídeo porque o YouTube não gosta que criança apareça em vídeo. E aqui é o caminho pra piscina. Bora lá. Ai. Pronto, aqui tem um estacionamento e ali à frente já tem a área de lazer do condomínio. E tem uma vista também de uma parte assim da cidade
Não é nada central, gente, é bem nos arredores da cidade, tá? Faz uma área nobre. Ó, tem uma galerinha na piscina já. Tem a área das crianças, que a Ana Júlia vai ficar lá e eu vou ficar na piscina. É sim. Eu acho que ainda é a piscina pequena, né? Das crianças. É, mas tu nem sabes nadar ainda. Eu sei. Sabes? Tá. E aqui tá a piscina bem limpa. Quando eles limparam, olha ali uma libélula. Ai, a água tá boa. Ah, eu já entrei aqui. Eu não vou filmar nadando não, gente. Só até aqui mesmo. E é isso. Agora sim. Estamos, peraí, oficialmente na piscina. Agora aqui. Tava filmando errado. Tava dizendo que é assim possível comprar uma câmera decente, porque essa daqui, pelo amor de Deus. Ai. Ó, gente, eu queria mostrar pra vocês que em Angola também tem as casinhas estilo América, sabe? Mas daqui é um condomínio, óbvio, fechado, né? Mas a galera vive assim, ó. Sem muros, sem nada, ó. Estilo bem americano. Tá um pouco escuro também, né? A iluminação não tá ajudando muito. Tem um amigo meu que mora por aqui. E aí eu tô mostrando pra vocês como é que a galera vive. As casinhas. Pois é, gente, a gente está agora aqui na Marginal de Luanda. Esse aqui é o principal ponto turístico de Angola. Se você colocar Angola, Luanda, vai aparecer essa marginal aqui para vocês. É interessante dizer que nem sempre essa marginal foi desse jeito, tá? No ano de 2014 foi inaugurada, então, a então requalificada Marginal de Angola, exibindo aí os principais prédios turísticos e milionários da Angola, estão todos aqui, ó, no entorno. Essa marginal aqui sofreu aterramento, foram gastos aí milhões e milhões de dólares para poder fazer tudo isso. E a ideia mesmo do governo angolano era essa, mostrar tipo uma Luanda com cara de Dubai, onde pudesse vir muito estrangeiro. A mensagem era clara: Angola está com muito dinheiro, Angola é a capital mais cara do mundo, podem vir pra cá porque a gente tá mostrando essa cara aqui, ó, que é uma cara de uma capital imponente, com recursos, tá? Mas também foi logo ali daquele lado, vou mostrar pra vocês, ali naquele lado ali, a ilha de Luanda, onde então nascia a cidade de São Paulo de Luanda, ou Luanda, que foi quando os portugueses chegaram aqui. Eu tô falando aqui porque tá com muito vento, tô com medo de ser azada no vídeo. Mas enfim, os portugueses chegaram em Angola em 1482. Então desde lá, eles foram então aí explorando a costa. E eles gostaram muito da formação aqui, dessa costa aqui daqui. Porque tinha um porto natural, então eles queriam muito essa parte. Só que aí tinha um problema, gente.